podcast Cardialogando, onde eu tento trazer informação útil para a vida de vocês e sempre associada à principal máquina, que é o coração. Hoje tá demais. Temos de convidada aqui a doutora Gabriela Polizel, minha amiga pessoal de longa data, que veio conversar sobre um tema que todo mundo já pensou que tinha problema nisso, que é o que? A tireoide. Vamos entender um pouquinho como funciona essa glândula super importante do nosso corpo e como isso pode ter impacto no sistema cardiovascular. Gabi, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo, por ter um tempinho aqui. Boa noite, Ana. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, né, que é minha amiga de jornada e da medicina, e também por poder trazer um pouquinho de informação de qualidade para as pessoas que assistem o seu podcast. Maravilha, estamos precisando, né, Gabi? Porque hoje Sim. em dia informação tem para tudo que é lado, né? Então Isso. tem que filtrar, né? Na minha área a gente sofre muito com isso, né? Então Nossa é Senhora. importante ter informação que seja de qualidade. Sim. Vamos começar falando de um grande mito. Ai, doutor, eu acho que eu tenho tireoide. Gabi, todo mundo tem tireoide? O que é tireoide? Falar que tem tireoide é uma doença? Explica isso para o pessoal, para eles entenderem de uma vez por todas. Sim, então, um questionamento muito comum no consultório, né? Que a gente vê isso diariamente. Então, os pacientes sempre perguntam exatamente essa pergunta: eu tenho tireoide? Então, eu sempre respondo: tireoide, o normal é ter. Todo mundo é para ter tireoide, né? Tireoide é uma glândula que faz parte do nosso organismo, é fisiológico ter a tireoide. É uma glândula que fica localizada na região anterior do pescoço, né, que tem como função produção de hormônios extremamente importantes, porque tem ação em todo o nosso organismo, que são os hormônios tireoidianos, T3 e T4 mais especificamente. Então, esses hormônios, como eu disse, ele tem ação em todos os órgãos, então ele é muito importante para o nosso metabolismo e para controle de função dos órgãos como um todo. Então, é sim normal ter tireoide, todo mundo tem. O que não regra é você ter disfunção tireoidiana ou alteração de estrutura da tireoide, que aí são as patologias, as doenças relacionadas à tireoide. Essa é outra dúvida que sempre vem do consultório, né? Outro mito, que problema da tireoide sempre vai fazer a pessoa ganhar peso. Isso é verdade? O questionamento é verdade, É. né? Mas que sempre problemas de tireoide vão levar ao ganho de peso, não. Isso não é uma realidade, né? Isso pode acontecer, sobretudo nos casos de hipotireoidismo, em que a gente tem uma menor produção, uma menor disponibilidade do hormônio tireoidiano. Pode ter um ganho de peso, mas em geral não é responsável por um ganho de peso tão intenso que justifique a obesidade a nível que nós temos no Brasil, né? Porque atualmente 60% aproximadamente da população brasileira está acima do peso e Temos uma 20% epidemia. tem obesidade. E eu sempre digo para os pacientes, na maioria das vezes em que vem pela obesidade, a gente olha os hormônios tireoidianos, eles estão normais, né? Então, pode ter ganho de peso? Pode, mas isso não é uma regra, tá? E em geral, não justifica a obesidade do paciente. Bom, Gabriela, você falou que numa situação em que a tireoide está com a função prejudicada, né? Então, a gente pode ter problema da tireoide dela funcionando a mais e a menos. Exato. E qual o impacto desses dois distúrbios sobre o sistema cardiovascular? Pode ter alguma alteração no coração por conta da tireoide? Sim, claro, podemos. Então, como eu falei inicialmente, a tireoide ela produz hormônios, né, o T3 e T4, que vai ter ação em todos os órgãos do nosso corpo. O coração não é diferente. Então, a gente tem a ação do hormônio tireoidiano nas células cardíacas. Então, ele é de extrema importância para o funcionamento cardíaco. Então, ele pode levar a alterações tanto do ritmo cardíaco, quanto da função, que é a capacidade de contratilidade do coração. E isso, consequentemente, né, a longo prazo, pode acontecer até alterações da estrutura da função cardíaca. A pressão arterial também vai ser alterada quando tem disfunção de hormônios tireoidianos. Então, a gente tem N sintomas que podem acontecer e alterações cardíacas que podem acontecer em decorrência disso. Você falou em sintomas. O que o paciente pode sentir para ele pensar que está tendo alteração da tireoide, além de ganhar peso, que você já esclareceu para a gente, que o ganho de peso por conta de alteração da tireoide vai ser uma coisa discreta que não vai justificar todo aquele sobrepeso que a gente tem recebido por conta da epidemia que vivemos, né? Quais os sintomas, assim, o que
pode sentir em casa e pensar, isso sim pode ser problema na minha tireoide? Sim, então assim, a gente divide em dois grandes grupos, né, de doença. Então, o hipotireoidismo, em que a gente tem uma deficiência de hormônio tireoidiano, e o hipertireoidismo, em que a gente tem excesso de hormônio tireoidiano. Então, quando a gente tem o hipotireoidismo, que é o mais comum que nós temos na população, principalmente aqui no Brasil, a gente vai ter todo o metabolismo regulado para baixo. Então, a gente vai ter o paciente pode, né, como a gente falou, ter o ganho de peso, que em geral não é um ganho muito intenso, mas isso pode acontecer. Queda de cabelo, unha fraca, desânimo, cansaço, pode ter edema, né, que é inchaço. O paciente pode ter alteração de memória, né, do ritmo intestinal, alteração de função renal, que são alterações que são menos conhecidas pelos pacientes, né? O mais comum é mais o cansaço, a queda de cabelo e a indisposição. Bom, esses sintomas, então, são do paciente que está com falta do hormônio tireoidiano no corpo, né? Já recebi paciente no consultório que veio para avaliar a indicação de marca-passo, porque estava fazendo bradicardia, coração batendo muito lento. E, na verdade, ele tinha um hipotireoidismo ali por trás, estava com TSH bem alterado, e a causa da alteração do batimento era o coração. Então, o hormônio tireoidiano, ele tem uma função primordial e ele consegue afetar todo o nosso metabolismo, todo o corpo. Pressão, às vezes pressão alta também. A causa é alteração na tireoide, Sim, né? com certeza. Quando a gente tem o excesso do hormônio, que graças a Deus é menos comum, que o estrago é maior no corpo, quais os sintomas do paciente? São os mesmos sintomas de quando a gente tem a deficiência ou muda? Tem alguns sintomas que podem ser comuns aos dois, né? E tem sintomas que são específicos de cada um. Então, assim, o cansaço, a indisposição, queda de cabelo, unha fraca, isso nos dois a gente pode encontrar. Já no hipertireoidismo, em que a gente tem aumento do hormônio tireoidiano, dos níveis de hormônio tireoidiano, o paciente ele tem um hipermetabolismo. A gente fala que ele está num estado hipermetabólico. Então, ele pode ter perda de peso, né? Aumento do apetite, mesmo aumentando o apetite, ainda assim ele apresentar perda de peso. Esse paciente pode ter taquicardia, né, que é aumento da frequência cardíaca, pode desenvolver arritmias também, daí a importância do cardiologista junto com a gente endocrinologista no acompanhamento desse paciente. Esse paciente pode ter agitação, né, um pensamento mais acelerado e desordenado, né? Ele fala que ele tem alteração de memória, então ele não consegue concentrar, ele esquece as coisas que ele precisava fazer, ele não tem uma ordem de pensamento muito coerente, não é muito o habitual daquele paciente, ele percebe que aquilo está diferente. Ele pode ter aumento da frequência das evacuações, a gente chama de ele não chega a ter diarreia, mas a gente fala que é uma hiperdefecação. Então, ele acaba evacuando mais vezes ao dia. E isso pode levá-lo a perceber... ele pode perceber esses sintomas no decorrer do tempo. Que mais? Outros sintomas que podem vir junto, né? Que são sintomas oculares, principalmente uma doença específica da tireoide, que é a doença de Graves. Então, o paciente pode ter alteração do olho, irritação ocular, um olho mais... A gente fala que é aquele olho mais assustado, né? Um olho mais estatelado, um olho mais... O paciente fala esbugalhado, que é mais para fora. Isso pode acontecer em alguns pacientes também. Ah, bacana. E no sintoma, em relação às arritmias, é relativamente comum Sim. a associação de arritmia com alteração de tireoide. Esse é um paciente que eu tenho bastante mesmo. Sim. Esse ano, coincidentemente, eu já recebi alguns casos muito parecidos que estava lá com alteração de arritmia por conta da tireoide, mas na verdade ele não tinha problema de tireoide. Ele estava usando inadequadamente hormônio da tireoide. Você falou sobre perda de peso no paciente que tem o excesso desse hormônio. E, infelizmente, tem sido uma prática que a gente tem visto muito no consultório, pacientes utilizando o hormônio da tireoide. Alguns sabem que estão usando, outros não, pensam que é vitamina naqueles manipulados de 20 componentes ali. E a causa da arritmia, da pressão alta, é isso daí. Sim. Pode usar o hormônio da tireoide só para emagrecer, doutora Gabriela? Não, não pode. Então, assim, esse é um grande problema no consultório, um dos grandes problemas do consultório do endócrino, né, pelas más práticas, assim, do uso dos hormônios. Então, sempre costumo explicar para os meus pacientes, assim, que o hormônio realmente, eles são ótimos, eles são essenciais, mas precisam estar numa quantidade adequada.
Hormônio, quando tem demais, é ruim, e quando tem pouco, é ruim também. Então, a gente precisa ter muito bom senso e muito critério na hora de tratar um paciente e tratar da maneira adequada. Então, hoje, o que a gente vê? Como a gente tem, né, como você falou, uma epidemia de obesidade, sobrepeso, as pessoas querem resultado, né? Então, o que as pessoas entendem? Se o hormônio tireoidiano em excesso me causa perda de peso, por que eu não vou usar o hormônio tireoidiano para emagrecer? Então, esse é um pensamento que seria uma forma mais fácil e rápida. Mas isso acaba sendo um tiro no pé e um perigo para o paciente. Por quê? Porque o hipertireoidismo, o excesso do hormônio tireoidiano, também é um problema. Então, a gente vê, às vezes, como você disse, o paciente muitas vezes nem está sabendo que ele está usando o hormônio tireoidiano, né? Porque hoje em dia se manipula muita medicação, assim, a endócrino costuma não fazer isso. Sobretudo dos hormônios tireoidianos em si, a recomendação é que não se manipule os hormônios tireoidianos pela dificuldade técnica e precisão de utilizar hormônios que tem eles são em microgramas, né? As Uhum. dosagens. Então é muito difícil ter uma precisão e uma qualidade técnica na realização desses comprimidos ou dessas cápsulas. Então, assim, eles acabam manipulando, a gente não tem muita segurança na qualidade do que está sendo feito e por muitas vezes está sendo prescrito de forma errada, né? Ou por intuitiva, assim, com propósito de perda de peso mesmo, ou às vezes pensando até mesmo no paciente que tem de fato um hipotireoidismo, que tem que fazer a reposição do hormônio, é muito comum que se prescreva o T3, né? Na endocrinologia, cientificamente, a gente tem pouquíssimas indicações para isso. A gente acaba utilizando pouco o T3, porque ele não é o melhor hormônio para se repor nos casos de hipotireoidismo. Mas nas outras especialidades, sobretudo nos médicos não especialistas, a gente acaba vendo que eles prescrevem muito. E isso para a gente acaba mais sendo um problema. Acredito que no dia a dia do arritmologista isso também deve aparecer, porque a gente acaba vendo as consequências desse hipertireoidismo, né? Então tem que ter muito cuidado, muita cautela. Não é tão simples assim. Porque a gente está dizendo de uma doença induzida, né? Por Sim. uma heterogenia, praticamente. Uhum. Esse paciente que eu recebo, eu posso retirar, suspender de uma vez o hormônio que ele está usando? Caso ele não tenha o hipotireoidismo e esteja manipulado, sim, a gente pode suspender. Não tem problema a gente suspender Porque de às uma vezes ele vez. chega, ele está ali fazendo pico Sim, hipertensivo, está sim, fazendo fibrilação atrial, e até ele conseguir passar em uma consulta com um colega endocrinologista pode levar alguns dias, né? sim. Então, e às vezes eu fico com receio de suspender. Pode e deve, né, na verdade, porque a causa da doença dele é o uso inadequado de uma medicação. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Eu atendi um paciente essa semana, até encaminhada por uma cardiologista, colega nossa. Era exatamente isso. O paciente, 60 anos, ele estava inconformado porque ele estava hipertenso. E ele fala, doutor, eu nunca fui hipertenso, eu sou atleta, meus exames todos excelentes e ótimo. E essa colega, né, ela já sabia que não era para ele usar, me mandou justamente porque ele estava usando manipulado com hormônios tireoidianos. Então, assim, provavelmente foi essa a causa da hipertensão dele também, né? É um, é possível que seja isso. Então, assim, primeira coisa, a gente retirar e reavaliar o paciente para a gente ver se isso é causa. Porque ele fala muito claramente para mim na consulta que foi depois que iniciou as medicações. E ele nem sequer sabia que ele estava usando medicação para isso, porque a queixa dele era cansaço e indisposição, né? Então, se um paciente com hipotireoidismo, que tem pouco hormônio tireoidiano, tem cansaço e indisposição, e eu trato o hipotireoidismo e isso resolve, né? Seria muito mágico eu dar hormônio tireoidiano, eu trataria o cansaço dele. Mas, infelizmente, né, não é assim que funciona, não é tão simples assim. Sim. Vamos botar na água aí e resolver o Sim, cansaço. O que acontece? Os sintomas de alteração da tireoide, principalmente do hipotireoidismo, que resolveram falar muito sobre isso em mídia social hoje em dia, Uhum, geralmente colegas não especialistas, uhum. né? Que, enfim, eles são muito gerais, muito inespecíficos, né, Gabriela? É São. cansaço, é um desânimo. Poxa, quem que chega numa quinta-feira depois de trabalhar de segunda 12 horas, 8 horas por dia, que não vai estar cansaço e Sim, desanimado? Então, fora com isso vem o quê? Vem a falta de coragem para fazer exercício, tem uma vida não muito saudável, vem o sobrepeso, o ganho de peso. E aí a gente chega no ponto que as pessoas têm feito tudo a qualquer querem perder peso a qualquer preço sim, e acabam aceitando essas coisas, né? Alguns sabem, outros não, sim. mas a consequência vem, não tem jeito. Outra moda que eu vejo também
nesse nicho aí, é sobre o iodo. Alguns colegas defendem que é muito importante e passa lá o iodo para esse pessoal tomar todo dia. Uhum. Existe essa necessidade? Isso faz bem mesmo? Vai ajudar a preservar nossa tireoide? Sim, essa história do iodo, ela vem muito antiga, né? Porque antigamente nós tínhamos deficiência de iodo mais comumente no Brasil e a deficiência de iodo, ela é uma das causas dos distúrbios de tireoide, né? E então vem desse histórico aí. Só que a gente tem uma lei no Brasil em que é obrigatório a adição de iodo no sal de cozinha, que nós utilizamos normalmente. Então, no Brasil, atualmente, nós não costumamos, não é comum termos deficiência de iodo, porque a população utiliza o sal de cozinha o tempo todo e diariamente, né? E o brasileiro, né, acho que por hábito, acaba Adoro um sal. utilizando o sal até em excesso. Então, atualmente, nós não temos, né, regiões no Brasil em que a gente tem tanta deficiência de iodo. Então, não tem essa indicação formal, né, científica. Hoje a gente tem que dizer que cientificamente não tem essa indicação de ficar se repondo iodo no paciente por conta da tireoide no Brasil atualmente. Claro que a medicina evolui, às vezes as coisas vão mudando. Isso era uma prática antiga, mas atualmente isso não se sustenta, né? Não tem uma indicação. É claro que, eventualmente, num caso específico, pode ser que isso aconteça? Pode, mas é muito raro, né? Então, assim, tem que ser uma coisa muito excepcional para que isso aconteça, e não de forma tão banal como acontece. Às vezes chega paciente no consultório que usa porque a tia, porque a avó, não sei quem, falou que era bom, ouviu na internet. E isso, para a gente, endocrinologista, acaba mais sendo um problema do que uma coisa boa. Porque o excesso de iodo também provoca disfunções da tireoide, que é o que a gente vê também nos pacientes que utilizam a amiodarona, que é um antiarrítmico, né? Sim. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso agora. O excesso de iodo, então, pode fazer como acontece quando o paciente utiliza a amiodarona, que tem esse problema de uma saturação ali, né? Aham. E acaba que a glândula diminui a sua função por conta disso. Sim, a tireoide, ela utiliza o iodo como substrato para a produção do hormônio tireoidiano. Então, quando eu tenho excesso também de hormônio tireoidiano, eu posso fazer alterações específicas ali da tireoide de produção e levar a doença tireoidiana. Então, o excesso é um risco para o paciente. É comum, né, no consultório de endocrinologista, a gente vê esses distúrbios em decorrência do uso da miodarona, porque a miodarona, assim, né, para quem não sabe, explicando, ele é um antiarrítmico, né, uma medicação que se utiliza para os pacientes que têm arritmia, só que ela tem uma quantidade de iodo muito acima do que a indicação diária, a necessidade diária do indivíduo de iodo. E isso acaba saturando demais a tireoide, pode causar até reações inflamatórias ali na tireoide e uma consequente disfunção tireoidiana em decorrência do uso da medicação. Claro que isso não inviabiliza e nem contraindica utilizar a miodarona, não estou dizendo isso. Tem algumas, né, algumas situações em que a gente precisa utilizar, porque de fato é uma medicação boa, né? Mas o paciente, uma vez que a gente tem um paciente que utiliza, né, esse tipo de medicação e que precisa, a gente tem que acompanhar a função tireoidiana dele. De fato, a amiodarona, ela, na verdade, é muito mais prescrita do que deveria. Eu, Uhum. como arritmologista, eu recebo muito paciente direcionado por conta disso, né? E a desprescrição da amiodarona, ela é bem comum. Uhum. Porque, graças a Deus, hoje a gente tem Tem vários mais outros opções, medicamentos que a gente sim. pode tratar arritmias. Tem casos específicos que não vai ter outro jeito, a Uhum. gente vai ter que usar de fato a amiodarona, né? Sim. Mas outra coisa que é muito importante é o médico sempre rever a prescrição do paciente, porque às vezes Uhum. o paciente necessitava desse tipo de tratamento naquele momento do Sim. diagnóstico e agora já passou um tempo, mudou. Arritmias tem muito a ver com outras causas também. Às vezes não é ela surgiu do nada, alguma outra coisa causou essa E coisa, às foi vezes é tratada. multifatorial, transitório, né? É. E é um problema, porque não pense que suspendeu a droga, você tá Não. resolvido. A meia-vida Uh-uh. da mildarona aí é de mais ou menos uns 100 dias. Sim. Então, vai levar um tempo para o efeito sair. A gente tem tanta alteração para hiper quanto para hipo, né? Sim, e não necessariamente suspender medicação vai resolver a doença, porque às vezes ele pode desencadear uma doença que vai ser permanente. Pensa que você está tratando uma arritmia, que é
pode evoluir de uma maneira não muito agradável Sim, para o paciente, mas a alteração da tireoide também pode ser a causa de arritmias. sim, Então, é um claro. território que o cardiologista tem que andar junto com o endócrino aí para ter uma decisão Sim, compartilhada. E na maioria dos casos, a gente vai tratar a tireoide, na verdade, né? Quando sim, tem indicação precisa da amiodarona sim. ali. Mas esse hipotireoidismo, esse problema da tireoide que foi induzido pelo remédio, quando se eu suspendo a amiodarona, passa esse tempo de meia-vida, geralmente 6 meses que a gente fala para sair Uhum. totalmente. Tem reversão? Sim, é possível ter reversão com a retirada da medicação. Só que isso não é uma regra, né? A Uhum. gente sempre tem que orientar o paciente, sempre fala assim, tratar a tireoide, a gente dança sempre conforme a música, tem que É. dançar conforme a música. A gente precisa ver como é a condição daquele paciente, porque ele pode desencadear uma doença que foi só ali no uso na medicação, suspendeu, ele melhora, isso é o melhor dos cenários. Mas, de fato, ele pode fazer uma tireoidite, alguma alteração ali, desencadear até uma doença autoimune que ele já tinha previamente e que depois ela se mantém. Então, a gente precisa olhar para aquele paciente, individualizar o tratamento e acompanhá-lo. Fazer o que for preciso no momento, né, de acordo com aquele momento. Tá? Porque ele pode tanto fazer o hipo quanto fazer o hiper. Então, a gente tem que ver o que é que está acontecendo naquele momento. Não tem promessas, né? Não tem. Eu te juro que eu vou Não. tirar o remédio, que vai mudar, não tem Não, isso tem que aí. explicar para ele e que tem que ter paciência, né? Porque não é uma coisa rápida. A ideia é que eles têm assim, eu retirei o remédio, acabou o meu problema. E não é assim. A gente falou sobre a amiodarona. Tem outros medicamentos que pode causar um efeito direto ali na tireoide Tem. comum de uso assim? Tem outras medicações, né? Um que a gente acaba vendo na psiquiatria é o lítio, né? O carbonato de lítio pode fazer disfunção tireoidiana. Tem outras medicações que podem cursar com isso, né? Os imunobiológicos podem fazer isso, então a gente tem que estar sempre atento. E nem todos a gente vai ter que tratar, né? É isso que eu falo, é sempre de acordo com o que acontecer na tireoide daquele momento. Às vezes a gente vai precisar sim. Porque tem paciente que alguns pacientes eles gostam de avaliar os exames deles, né? Sim, E aí eles chegam hoje, curiosamente isso aconteceu hoje. O sim. paciente veio para mim, o TSH dele ainda não estava legal, falei, vou aumentar essa medicação. Uhum. Já tem 3 dias que eu estou tomando essa dose. Falei, mas baseado em que o senhor está tomando, aumentou o remédio? Eu avaliei o meu exame. Quando a senhora, eles precisam e tudo, na consulta a senhora falou que ele tinha que ficar ao redor de 5. Eu vi que como ainda está em 13, eu aumentei o meu medicamento. Sim. E tudo Eles bem, mas não fazem isso. faça isso. Então, o que eu quero dizer é assim, às vezes um exame alterado não quer dizer que vai ter que ter um tratamento Ah, sim, medicamentoso, né? isso. É. Porque assim, a gente tem alterações do exame, né? A gente sempre fala assim na endocrinologia, a gente não trata o exame em si, a gente trata o paciente. Nem sempre uma alteração laboratorial reflete de fato uma doença. Porque os hormônios são muito sensíveis, então a gente tem que ter muito critério clínico para poder indicar um tratamento, né? Então, às vezes, a gente pode ter disfunção, pode ter uma alteração leve do TSH, que para aquele indivíduo não é uma indicação de tratamento ainda. Acho que é nesse sentido sua pergunta, né? É. Então, assim, existem alguns critérios para que a gente trate, né? Assim, mudou o TSH, a gente trata. Não, a gente precisa ter certeza de que de fato tem a doença, de que aquilo é correto, porque como eu disse, os hormônios, todos os hormônios, o da tireoide não é diferente, eles têm uma sensibilidade, eles precisam de uma, como eu posso explicar, de uma qualidade técnica de realização do exame, isso laboratorial. Então, eu sempre explico para os pacientes, o ideal é sempre repetir, olhar direito para aquele paciente, a não ser que seja uma alteração muito importante, com uma clínica bem condizente, aí Uhum. não vai ter dúvida. Mas muitas vezes a gente repete o exame e o exame vem normal, né? Uma coisa muito comum que interfere na realização dos exames da tireoide, em específico, tem outros hormônios que têm interferência também, mas o da tireoide é o que a gente mais vê, é a biotina. Então, assim, atualmente as pessoas Eu ia utilizam te muito perguntar agora. biotina, né? Que é para o cabelo, nos suplementos, né? Essas vitaminas que Uhum. usa para cabelo e unhas, a maioria tem biotina. E a biotina ela interfere no teste laboratorial. Ele não altera a sua tireoide, como a miodarona, não vai alterar a sua função, mas ele altera o resultado do exame. Então, o ideal, sempre que vem um TSH um pouquinho alterado, a gente pergunta o paciente em que condição que ele fez,
se estava usando biotina, porque senão ele tem que suspender alguns dias para poder coletar um exame novamente, né? Uma outra coisa também que a gente sempre fala, para não coletar hormônio tiroidiano e os hormônios com paciente em doença em fase aguda. Por exemplo, eu estava internado e colhi um hormônio tiroidiano. Não tem muito valor para a gente. Ele até tem valor, na verdade, mas a gente precisa interpretar, né? Não é tão simples. Então, eu sempre falo, ficou doente, não tá legal, aconteceu alguma coisa, aguarda. Não é urgência coletar o hormônio tiroidiano. Coleta numa condição melhor. Por quê? Porque tudo isso interfere. Além disso, os hormônios tiroidianos, assim como todos, eles são secretados de uma forma contínua, mas não linear. Então, às vezes, naquele dia você pegou um pico mais alto ou um pico mais baixo daquele hormônio no exame e ele não tem uma doença. Você repete, ele é absolutamente normal. Então, tem que ter muito destreza, assim, cuidado na hora de tratar, né? Para a gente não tratar um paciente de uma forma errada. Porque uma vez que a gente dá o diagnóstico, em geral, né, um diagnóstico eterno. Então, assim, o hipotireoidismo é pouco provável que ele deixe de ter a doença. Então, assim, a gente não precisa de uma urgência para tratá-lo, às vezes, naquele dia, naquele momento. Mas a partir do momento que você dá um diagnóstico, isso tem impacto na vida toda. Então, às vezes, vale a pena a gente reavaliar e ver se de fato é aquilo. É verdade. Até porque o tratamento dos distúrbios da tireoide em si vão trazer uma consequência. Sim, Se esse claro. paciente não estiver precisando, né? Sim. Ele vai entrar no. A gente pode induzir uma crise tireotóxica nele. Sim. Como Um paciente que não tem um hipotireoidismo, que eu dou, oferto para ele hormônio tireoidiano, ele vai fazer um hipertireoidismo induzido, um excesso, né, de hormônio tireoidiano induzido, uma tireotoxicose, na verdade. E isso é um problema. E a gente induz uma doença num paciente que era normal, né? Então, a gente não pode fazer isso de forma alguma, porque isso tem risco para eles. Por mais que, eu vou emagrecer, mas, né, você tem outros riscos que são muito mais graves. Sim. E esse ano foi atípico, assim, porque sempre chegam esses casos de alteração por conta de hormônio de tireoide, mas esse ano foram vários em sequência, Sim. assim. Hipertensão arterial, por conta da tireoide, flutter, um outro fazendo fibrilação atrial. Agora, imagina, fibrilação atrial, uma doença que está altamente relacionada com complicação por AVC. Sim. Esse paciente vai precisar ganhar um anticoagulante e por conta de um tratamento que foi feito de uma maneira inadequada. Foi sem indicação. Sim, muito sempre grave. esses aí. Realmente muito grave. E é difícil, Gabriela, porque a gente tem recebido paciente saudável fazendo essas coisas, né? Então, é o que você falou, esse tem 60 anos, mas um desses casos meu de hipertensão era 40 e poucos anos, 45 anos. Uma paciente que faz exercício não é atleta, mas tem um estilo de vida saudável. Come bem, tá no peso ideal e tá ali fazendo uma complicação por conta de... Não, imagina. E assim, é muito triste isso, né? A gente vê, assim, esse lado e que muitos profissionais estão indo, né? Porque tem consequências para o paciente, né? E por vezes pode ser uma consequência muito grave e até fatal, né? Uma arritmia, como você falou, um AVC, né? Em decorrência dessa arritmia. E muitas vezes o paciente, ele até sabe que ele está usando aquilo para um fim estético, de repente, muitos sabem, né? A gente vê isso. Mas ele não tem consciência e a noção, muitas vezes, do quanto aquilo realmente pode causar um mal para ele. Porque na cabeça do paciente, ele é muito simples, né? Ele quer aquele objetivo. Se isso emagrece, eu quero usar. E às vezes é simples dessa forma, né, que ele pensa. Mas cabe ao profissional, né, ter um bom julgamento clínico, uma responsabilidade na prescrição mesmo, né? Eu sempre falo assim, o médico... Nós, como médico, nós temos liberdade para o tratamento, né? O CRM nos permite isso, mas também nos cabe a obrigação do bom senso e da responsabilidade com o que nós estamos fazendo, né? Não é chegar, vou prescrever o que eu acho que é correto, porque aquilo tem consequências para o paciente, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade e muito cuidado. Nem sempre vai ser reversível, né? Isso. Às vezes, fugindo um pouco desse tema da tireoide, quando a gente fala nos esteroides anabolizantes, na testosterona, que está na moda reposição, eu começo para o paciente dizendo, reposição é de algo que está faltando. Então, já está errado o nome. Aí vem para suplementação, enfim, isso está uma polêmica muito grande e a gente vê que depois as consequências
nem todas ele vai conseguir voltar atrás. Sim, sim, com certeza. Assim, é um problema de saúde público, né? Atualmente, assim, no Brasil, acho que no mundo todo, né? Mas aqui o Brasil é muito culturalmente ligado à estética, né? Então, essas práticas acabam sendo muito comuns e a gente vê muitas complicações, né, no consultório em decorrência disso. Sim, porque daí vem o hormônio da tireoide junto com o Sim, pré-treino, a cafeína e o energético à noite para aguentar e no sim. final desanda. E como nós falamos, né, lá no comecinho, os transtornos, os distúrbios hormonais, né, e aqui a gente falando mais em foco em relação aos tireoidianos, né, o hipo e hipertireoidismo, são sintomas inespecíficos, né, eles só fazem sentido diante de uma alteração de exame, uma alteração laboratorial compatível com o seu sintoma. Por quê? Cansaço, indisposição, queda de cabelo, constipação, né, intestino preso, isso é muito comum na população. Isso não dá diagnóstico de hipotireoidismo de forma alguma. Então a gente tem que ter consciência disso. Precisa ter um exame para dar diagnóstico, né? Porque senão a gente vai tratar errado o paciente e a gente vai induzir a doenças, que é o que a gente vem falando aqui. Então, são sintomas que muitas vezes o paciente já chega querendo descobrir uma disfunção tireoidiana e não tem, né? Mas a gente vive estressado, dorme mal, né? A maioria da população brasileira não pratica atividade física, são os pilares da qualidade de vida, né? Então, sono, exercício físico, bons relacionamentos, né? A carga de trabalho é muito alta. Nós, em Cuiabá, né? Eu acho que aqui isso pesa muito mais, porque a gente vive numa cidade muito quente, qualidade de vida muito ruim. A gente não consegue fazer uma caminhada numa padaria na esquina de casa a pé para poder esparecer, né, se sentir bem. Não tem como, porque é muito quente, muito seco, uma condição climática muito ruim. Então, isso exacerba e também acaba causando algum desses sintomas, né? Com Então, tem que ter certeza. muito. A gente precisa estar com um olhar muito treinado, assim, né, para poder dar um diagnóstico de fato e tratar quem precisa. O paciente, ele precisa pensar um pouco no lado do médico também. Sim, Geralmente a gente tem que pensar o lado deles, mas não é fácil passar alguns diagnósticos para os pacientes. E nem sempre isso vai ser muito bem aceito pelo lado de lá, né? sim, Então, está sendo uma coisa que é mais comum hoje em dia também, é procurar o médico que vai falar o que você quer ouvir. sim, É muito mais fácil o meu sobrepeso ser causado pela minha tireoide do que pelo fato de que eu como lanche todos os dias. sim. Eu como fast food, eu não quero cozinhar, eu peço iFood. Uhum, Eu não faço atividade física, eu bebo com uma frequência acima do que deveria. Então, é muito mais fácil o problema ser a minha tireoide. sim. Infelizmente, hoje a gente tem o colega que fala o que ele quer ouvir. É mais agradável, né? Com certeza, esse paciente vai se simpatizar muito mais com esse médico. Uhum, Mas a qualquer custo, será que vale o preço assim? sim. A gente pode. O paciente que faz arritmia por conta da alteração da tireoide, ele pode fazer cardiomiopatia induzida por arritmia, que antigamente era chamada de taquicardiomiopia, Uhum, que é a dilatação do coração. Ele faz uma insuficiência cardíaca por conta do hiperbetabolismo, do estado hiperbetabólico que sim. ele está ali. Uhum. E tudo vai reverter? Não dá pra gente garantir, né? Não dá. Isso se, né, caso ele não tenha uma evolução ruim aguda, né? Uma morte, no caso, uma Se coisa der assim. tempo de ir lá pro É, consultório, né? Porque sim, pode fazer um pique hipertensivo, uma pode, tragédia maior aí. sim. Mas vamos Que eu sempre falo, tentando lidar. muitas vezes o paciente ele quer um diagnóstico, né? É, Para esses sintomas. Então, cansaço, indisposição, nossa, é muito mais agradável, é muito mais confortável para o paciente. Ah, nossa, eu tô com hipotireoidismo, eu vou usar um remedinho e vou resolver, do que entender que ele precisa mudar coisas que são complexas e que dependem, de fato, única e exclusivamente dele, da ação dele todos os dias, né? Porque você se manter com uma boa qualidade de vida diariamente não é fácil, né? é. Então é muito mais fácil a gente encontrar um motivo, toma um remédio resolvido e tá tudo certo, né? Mas muitas vezes não é essa a realidade, né? Uma bobagem na cabeça das pessoas, né? Eu tenho estudado muito medicina e estilo de vida. Sim. E logo no começo ali, a gente já entende que precisa trabalhar todos os pilares que estão relacionados àquele problema no momento. Então,
o problema não é a obesidade. O que está levando esse paciente a estar obesidade, ou sobrepeso? E um pilar que as pessoas se preocupam muito pouco é o sono. Sim. E quem não dorme não rende. Eu falo muito isso no consultório, porque às vezes o seu cansaço, a sua indisposição, é porque o sono não está sendo suficiente para te restaurar ali tudo, né? E é mais fácil ser a tireoide, realmente. Isso, e eu sempre falo muito do sono, né? Porque como endócrino trato a obesidade, eu sempre pergunto do sono, e é uma coisa que muitas vezes eu pergunto ao paciente, eu percebo a expressão dele que ele se assusta. Tipo, por que ela está me perguntando sobre isso, né? E é extremamente importante. Não somente o tempo de sono, mas a qualidade de sono, né? Porque hoje em dia a gente está muito ligado às telas, né? A tecnologia o tempo todo, então isso piora a qualidade do sono. Então, às vezes, ele até dorme em tempo. Mas a gente, né, que trata a obesidade, a gente tem os pacientes obesos, isso aumenta a apneia do sono, então diminui a qualidade daquele sono, né? Então tem que estar sempre muito atento a isso também. Então é que eu falo, não é simplesmente olhar um exame e falar, é isso, ou tem cansaço, unha fraca, tem hipotireoidismo. O paciente, ele é muito macro, né? A gente tem que olhar tudo para que a gente faça um diagnóstico correto e um tratamento mais adequado. Sim, até porque não vai resolver. Isso. Pode ser momentaneamente ali, ele pode sentir algum bem-estar com o tratamento inadequado, mas depois vai vir consequência e vai ser pior, né? Porque o hormônio é bom, né? Eu falo assim, então assim, geralmente eles melhoram algumas coisas, né? Mas... é igual corticoide, né? Isso. Resolve qualquer dor, gente. Sim, tudo. O corticoide é maravilhoso. O Olha, problema é que ele também causa muito transtorno. Olha o que a gente está recebendo pós-crise de chikungunya aí. Meus pacientes tá vindo muito descompensado. Sim. Pico hipertensivo, provavelmente os seus estão fazendo hiperglicemia. Com certeza. Por quê? Porque o corticoide está tratando aí, mas qual o preço disso lá na frente, né? Sim, com certeza. Vale qualquer preço para perder peso? Sim, Será? Bom, voltando então, pensando nas alterações da tireoide. Os principais sintomas realmente vão ser muito inespecíficos. E se a gente pensar nessas doenças transitórias, essas doenças virais que a gente, nos últimos 10 anos aí, cada ano é uma que está predominando, né? Sim. A gente pode ter alteração na tireoide por conta de um quadro importante de uma dengue, o Covid, que já passou aí hoje em dia, mas ainda tem tido os casos, né? Mas não tão graves. Chikungunya, tem tido alteração aí por conta de infecção viral, Gabriela? Sim, podemos, né? Então, assim, a gente tem... a principal causa de transtornos de função da tireoide são autoimunes, né? Então, doenças autoimunes. Mas a gente pode ter, sim, doenças em consequência dessas doenças infecciosas. E qualquer doença, na verdade, aguda, pode levar a um transtorno tireoidiano. Sobretudo as infecciosas. Então, a gente viu isso um pouco mais... com mais frequência, né, na epidemia que nós tivemos do Covid. Então, a gente tem algumas, bem estabelecido na literatura, alguns transtornos de tireoide que pode ser em decorrência disso, tá? Então, sempre a gente ficar atento para esse paciente, tanto em fase aguda de doença, então no momento em que ele está com aquela doença viral aguda, quanto na fase crônica da doença. Então não quer dizer que o Covid causou o problema da tireoide. Na verdade, foi um gatilho para alguma coisa que estava ali em algum momento. Os dois podem acontecer. Os dois. Tanto pelo Covid, pela própria inflamação aguda, pela infecção aguda, quanto uma consequência numa fase, depois que ele já até recuperou do Covid, isso também pode vir a acontecer. Até transtornos, a gestação também pode fazer transtornos tireoidianos, né? A gente vê também. Então, tem alterações tireoidianas que podem acontecer transitoriamente, principalmente no início da gestação ou pós-parto. Então, a tireoide ela é uma glândula muito sensível, né? Às alterações que acontecem no organismo, a outras doenças sistêmicas. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando. E a alteração mais fácil de ser percebida para um paciente que está, por exemplo, no estado de hipertireoidismo, vai ser mesmo da parte cardiovascular? A palpitação é o mais comum? É o que a gente mais vê no consultório, né? De queixas. Questão em relação ao cabelo e unha, né? Então, queda de cabelo intensa, perda de peso e a palpitação, realmente. Né? O cansaço. Eles falam que é um cansaço desproporcional ao que eles fizeram, né? Então, por exemplo, eu andei um quarteirão, fico muito cansado, eu já fico muito taquicárdico. E o tratamento para o hipotireoidismo, na maioria das vezes, ele é contínuo, porque falta hormônio. Para o hiper também? Não necessariamente, né? O hiper, em geral, a gente tem 3 linhas, assim, principais de tratamento, né? Então, tratamento medicamentoso com remédio,
Algumas vezes pode ser indicação cirúrgica, né? O paciente ter necessidade de ir para uma cirurgia. E também temos tratamento do iodo, né? Então, tem tratamentos que se propõem a ser definitivos, mas alguns pacientes podem ser que precisam de uso de medicação mais contínua, sobretudo idosos, que não conseguem ir para um tratamento mais definitivo. Ah, sim. O definitivo a gente vai dar para ele o Isso. hipo, né? E às vezes a gente pode tratar por um período e ele evolui para cura também. Isso também pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode. É o que eu falei lá no comecinho, dançar conforme a música. Ele pode ficar muito tempo eutiroidiano, normal, e depois você fazer uma recidiva. Pode. E quando a gente tem a hipertensão, a arritmia por conta da alteração da tireoide, tratando a tireoide, geralmente a gente tem Sim. melhora do quadro ali também, Sim, né? geralmente. Bacana, tem salvação então. Mas é muito importante isso de o paciente entender que, primeiro, nem toda informação que vê na internet, ou alguns colegas, infelizmente mesmo, nem tudo vai ser válido para ele, né? Sim. E rever tratamento. A gente não pode assumir coisas assim, pensar ad eterno aqui. O paciente tem que sempre buscar uma reavaliação, porque né, nem sempre vai ser a mesma prescrição do diagnóstico até Isso, os isso. 5, 10 anos de tratamento para a Ele doença. pode mudar a necessidade de dose ou não precisar mais da medicação, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente lida muito com os tratamentos inadequados, né? Então, por vezes, o paciente não precisa e a nossa conduta é simplesmente tirar a medicação. Porque E fazer palestrinha. não teria que utilizar, né? Essa parte é muito difícil de conscientizar em cima de uma informação que foi plantada ali. Uma informação construída mais de agradável. forma errada. Então, assim, o paciente ele acredita naquilo e aquilo é o que você disse, é agradável para ele, né? Justifica muito das coisas, então tem um poder de convencimento muito maior, né? Acho que quando a gente fala para o paciente assim, não tem nada nos seus exames, ele de fato tem alguns sintomas, é frustrante para ele, né? Porque ele quer ter uma causa para aquilo, né? Que não seja ele ou um comportamento dele, né? Então, é mais agradável ter um diagnóstico, com certeza. Sim. É muito importante a conscientização. Esse mês, a Sociedade de Endocrinologia tem uma campanha de conscientização sobre problemas da tireoide, é isso? Temos, porque né, o mês da tireoide, então a gente tem uma campanha, a gente vai passar o mês todo de maio fazendo divulgações em relação a transtornos de tireoide, então vai estar bem legal. Então quem quiser acompanhar nas redes sociais da Sociedade de Endocrinologia. Isso, que é SBEM MT. Bacana. Nem vi o tempo passar, Gabriela. É um assunto tão bacana que a gente vai esmiuçando e vai chegando em situações... Porque é um assunto que eu gosto muito de conversar, porque é muito real, né? Uhum. Não é aquela coisa assim, que pode acontecer. Eu sempre falo do é possível e é provável. Aqui é possível e é provável que vai dar ruim, né? Isso. Mas estamos chegando ao final do episódio. Eu queria que você falasse para quem estiver assistindo, primeiro suas redes sociais, onde te encontra para seguir. Agora você tem feito bastante vídeo, está investindo nessa forma de informação, graças a Deus, né? Porque é sempre bom profissionais sérios e competentes como você trazer informação para o público leigo. Isso é muito bacana. Então, fala para o pessoal onde te encontrar, tanto na rede social quanto para agendamento de consultas, onde você está atendendo, né? Sim. E o paciente que está ali passando, viu alguma coisa assim, endocrinologista, sobre conscientização em relação à tireoide, o que você diria para esse paciente? Então, vamos lá. Então, minha rede social, Gabriela Polizel Endócrino, né, no Instagram. Então, lá tem bastante conteúdo legal, né? Que está disponível para que o paciente possa assistir, tem bastante coisas interessantes para que ele leia também. Eu estou lá, na bio tem disponível, né, o telefone, né, para poder realizar agendamento de consultas. Eu atendo na Clínica Ictus, né, junto com você, compartilhamos o mesmo local de atendimento. E eu só atendo lá, né, atualmente, então fico sempre disponível no mesmo local. E em relação à conscientização da tireoide, né, acho que é importante, primeiro, né, voltar no que nós falamos.
todo mundo tem tireoide, graças a Deus, né? Amém. O normal é ter tireoide. O que a gente não é o adequado é ter disfunções tireoidianas. E isso a gente não avalia única e exclusivamente através de sintomas, por aquilo que a gente já falou previamente, que os sintomas são muito inespecíficos e que devem ser realizados periodicamente exames de função tireoidiana. Claro que não precisa realizar todo mês, né, a cada 3 meses, isso não é necessário para a população em geral, tá? Alguns pacientes a gente acaba vendo com uma frequência um pouquinho menor, né, porque tem doenças que são mais associadas a disfunções tireoidianas, mas em geral, anual, né, a cada 2 anos, aí no máximo a gente tem uma avaliação de função tireoidiana. Tem idade para começar? Então, a gente já começa a avaliação desde o nascimento, né? Porque é Sim. feita a triagem no teste do pezinho, né? Então, o bebezinho, quando nasce, já faz o teste do pezinho para avaliação de hipotireoidismo congênito. Então, nasceu, a gente tem essa avaliação e a partir daí, cada idade, a gente tem uma recomendação de frequência de realização de exames, né? As crianças, Uhum. em geral, elas vão fazer exame só depois de 2 anos de idade, né? Quando não tem nenhuma alteração que justifique. Ah, legal. Então, esses sintomas, vale a pena buscar a investigação, sim, que pode ser tireoide. Uhum. E uma outra coisa que preocupa muito os pacientes em relação à tireoide são os nódulos, né, Gabriela? Preocupa, É comum? realmente. Todo nódulo eu tenho que me preocupar? Como que é? Então, assim, 60% da população idosa vai ter a presença vai ter o nódulo tireoidiano, né? Então, assim, sempre falo aos pacientes, é mais comum no envelhecimento a gente ter do que não ter. E a imensa maioria dos nódulos de tireoide, graças a Deus, são benignos, né? Então, não a incidência do câncer de tireoide, ele não é tão prevalente dentre os pacientes que têm o nódulo, tá? Mas uma vez que a gente tem nódulo de tireoide, obviamente a gente precisa acompanhar. Em alguns casos são necessários fazer uma punção, né? E em casos de diagnóstico de câncer, a gente faz a cirurgia. Então, falando em acompanhamento e avaliação de tireoide, então sempre a função tireoidiana com a dosagem dos hormônios, né? E o nódulo, a indicação de fazer um ultrassom de tireoide quando a gente tem, a indicação formal e científica é quando a gente tem alteração na palpação, em que a gente palpa algum nódulo, não fica fazendo de rastreio, porque é muito comum na população e a gente vai gerar um gasto, um custo de saúde muito grande em que não tem benefício em se fazer rastreio para a população total, né? E puxando o link, né, em relação à função tireoidiana e nódulo, então, assim, os pacientes que têm nódulo podem ou não ter alterações de função da tireoide, né, e alguns nódulos podem, inclusive, produzir hormônio tireoidiano e serem a causa do hipertireoidismo, né? E aí, esses pacientes precisam acompanhar, né, por conta do risco de arritmia. Muito importante realmente, Gabriela. Agora que a gente já sabe que todo mundo tem tireoide, é importante fazer o acompanhamento para ver se está tudo bem. Sim. Queria te agradecer por ter vindo, por ter dedicado seu tempo aqui para ter essa conversa muito bacana. Vou te chamar mais vezes, porque dentro da endocrinologia são vários temas polêmicos Sim. e que interessam ao coração. Eu que agradeço, né, imensamente pelo convite, né? Um prazer estar aqui para trazer informação de qualidade e também compartilhar com você, né, esse programa delicioso, esse projeto maravilhoso. E como você disse, né, a endócrina e a cardiologia tem tudo a ver, né? Hoje em dia já até uma subespecialidade, né, a cardioendócrino, porque nós estamos muito correlacionados, né? Não tem como um Isso, fugir não do tem outro. como. O coração e a endocrinologia está tudo junto, né? E então tem muita coisa legal para a gente falar aí, né? Esse é só o começo, né? Espero que tenhamos outras oportunidades. Sim, com certeza. Até o próximo. Obrigada.